você tipo filmar essa aula. Camada 5, seção. Camada 4, transporte. Camada 3, rede. 2, enlace. E a camada física, que é a primeira camada aí. Bem, o ambiente de rede aqui, ó, ele se caracteriza por essa infraestrutura aqui, onde eu tenho os dispositivos finais conectados através de um meio físico, onde eu tenho também alguns dispositivos no meio aqui, tá? E o que foi passado para vocês desde o início foi exatamente o princípio de, olha, como é que esse conjunto aqui de máquinas conseguem conversar? Aí vou colocar para vocês, através da comunicação. Estabelece-se a comunicação e as máquinas conversam entre si. A partir daí a gente vem desenvolvendo um conjunto, né, de práticas aqui para mostrar para vocês como é que o pacote consegue sair de uma máquina e chegar para uma outra máquina, tá? E aí foram vistas algumas características para vocês, desde topologia de rede, né, ou seja, a forma como a rede está estabelecida fisicamente, né, como é que as máquinas, os dispositivos podem estar conectados uns aos outros, tá? O que implica na topologia, se uma máquina, né, vai utilizar um meio físico como uma fibra ótica e depois já transferir o restante dos dados utilizando infraestrutura de rádio, né? Ou seja, isso tudo vai implicar também na forma como os pacotinhos vão trafegar. No caso de vocês sempre trabalham ou trabalharam, né, dentro da camada de aplicação, aonde você tem aí a sua, no nosso caso, o aplicativo que vocês usam mais é o navegador, a interface web, né? A sua interface web de aplicação ela está trabalhando aqui, né? E todo o restante do seu trabalho está encaminhado pela camada de rede. Tá? A necessidade de se criar então as camadas aqui é para facilitar a intercomunicação, né? Ou seja, independe de como vai evoluir a tecnologia de redes, essas camadas vão continuar. Será se você vai desenvolver um dispositivo, um relógio que você fala e ele serve como interface, não importa. Tá? Esse modelo aqui ele vai continuar aí. Essa que é a facilidade. Se você quiser desenvolver um relógio que você fala que ele sai navegando pela internet, né, você pode fazer isso daí. Ou seja, separando aqui as diferentes partes de comunicação. Ou seja, a parte de redes todas você vai ter que estar embutindo aí no seu relógio. Tá? Legal. O que a gente viu na última aula aí? Ó? Endereços. Tá? E é isso que eu estava mostrando para vocês. Os endereços é que permite a você trafegar, utilizar a sua rede. Essa parte aqui, ó, enlace e física, a gente nem discutiu. Então aí, essa é importante, é claro, que não são essas duas camadas aqui, você não consegue fazer. Mas na aula passada a gente fez uma série de exercícios sobre endereços de rede. Tá? Dado endereço, classe C, com a máscara tal, e tudo mais. Quem trabalha nessa camada de rede aqui, ó, é o meu amigo aqui, ó, esse cara. Tá? Esse cara aqui, ó, o roteador, né? Ele que é o responsável por reparar e enviar os pacotes que chegam a ele para redistribuir pela rede. Então essa parte aqui é fundamental para vocês aqui, ó, o roteador. O nível que eles conversam aqui entre eles aqui, ó, tá? Que é o nível de enlace aqui, ó, esse protocolo próprio deles, a gente praticamente nem usa, né? Na verdade, você está usando aqui pela camada de aplicação, tudo bem. Mas para o nosso curso aqui, para vocês, passa batido, né? Mas é um protocolo próprio de conversação que trata na camada de enlace lá. Ele sabe que esse cara tem que conversar com esse cara aqui. Então, vai chegar bit para ele, tem que passar bit para o outro lado lá. Só isso que ele faz. Ele faz isso de uma forma bastante eficiente. Ah, legal. Então, a minha aplicação está colocada aqui, ó,
na camada 7, vai conversar com o serviço que está colocado aqui, né, do outro lado. Certo? Para que isso se estabeleça, eu preciso ter um conjunto de regras aí que é o meu protocolo, que representa o meu protocolo. Primeira coisa que a gente viu, endereço. Então essa máquina minha aqui, ela tem um endereço de rede, 10, sei lá, esse mesmo endereço disso aqui, tá? Isso é o endereço IP dessa máquina aqui, ó. Certo? Esse endereço IP, ele tem um endereço que máscara representativo dele. 255.0.0.0. Tá? Legal. A partir daí, se eu colocar uma outra máquina para conversar com essa máquina, obrigatoriamente ela precisa estar na mesma rede. Então eu vou colocar um IP 100, tá? Com uma máscara 255.0.0.0, certo? Ou seja, dessa forma, através desses endereços aqui, eu sei que essas máquinas aqui conseguem conversar entre elas. Por quê? Porque elas estão na mesma rede. Tá? Nesse caso, é um exemplo de duas máquinas que estão numa rede classe A. Certo? Por que eu sei que é classe A? A gente já viu lá, né? Que toda máquina que tem um endereço mais significativo, endereço IP, né? A parte dele mais significativa, binária, começando com 0, representa para mim um endereço classe A. Então, se eu converter essa parte decimal aqui, ó, num endereço binário, eu sei que ele vai começar com 0. Isso mostra para mim que isso aqui é endereço classe A. Além do que, essa é a máscara padrão, certo? De um endereço classe A. Legal, muito bem. Então, essas duas máquinas estão na rede, estão trocando mensagens entre si, informações entre si. Para que essa máquina aqui, que está nessa minha rede local, certo? Consiga sair e navegar para um serviço da web, ela vai ter que passar por esses caras aqui. Tá? Esses caras aqui, da mesma forma, eu falei para vocês, um roteador, ele é um computador. Tá? A diferença é que ele não tem um monitor lá e teclado direto para você usar. Mas se você abrir aqui um roteador, você vai ver lá uma CPU que tem memória, certo? Para gravar informação e tudo mais, tá? E processador. Então é isso que ele faz. Cada ponto do meu roteador aqui representa uma interface. Né? Aqui então, é isso que eu tenho que falar para você. Aqui é uma interface. Tá? Cada uma dessas aqui é uma interface. Nesse caso aqui vai ser a interface E0. Aqui vai ser a interface E1 e aqui a interface E2, por exemplo. Tá? Cada ponto desse aqui, então, é a minha interface. E aqui eu tenho um outro roteador que tem a minha interface E2 e a minha interface E1 aqui, só para ficar diferente. Né? Legal. Dessa forma, eu sei que, então, essa máquina aqui agora, para conversar com essa máquina aqui embaixo, ela vai ter que passar por essa interface P0. E daí? E daí, uma interface obrigatoriamente tem que ter também um endereço. Tá? Qual é o endereço que eu tenho que colocar aqui nessa interface E0? Pergunta. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Vou mostrar assim para vocês, porque provavelmente, muito provavelmente, é o que vocês vão ver no futuro aí. Se você não estiver entendendo, não espere chegar a semana que vem para tentar entender. E aí você não vai entender mesmo, né? A casa vai cair. Mas sempre tenha o semestre seguinte. Aí você já vai ter mais experiência e tal. Então, legal. Qual endereço ele vai ter aqui? Ele vai ter que ter o mesmo endereço de rede. Tá? No caso aqui eu vou colocar o 1. Professor, sempre eu vejo todo mundo põe o endereço do roteador 1. É obrigatório isso? Não, é padrão. Tá? O primeiro ou o último endereço a gente coloca do roteador. Se tiver uma rede gigante aí, chegar na USP, por exemplo, para pegar a rede da USP, lá são N prédios, cada prédio tem 500 máquinas. Como
como é que você vai entender lá? Então, você chega lá como administrador, você sabe que normalmente o endereço ponto 1 é o endereço da interface do roteador. Mas não quer dizer que sempre é assim, não. Normalmente a gente faz para facilitar a vida de todo mundo. E qual é a máscara que tem que colocar aqui? 255.0.0.0. Tá? Legal. Ou seja, dado essa interface e essa máscara aí, ó, eu sei que esses caras aqui, ó, estão na mesma rede. Isso faz com que qualquer pacote saia daqui e consiga chegar até aqui, ó. Se ele chegou até aqui, agora a missão é ir para lá, para o outro lado, ó. Qual é o endereço que eu tenho que colocar aqui, ó? Nessa outra interface aqui, E1. Aqui, ó. Eu vou puxar aqui embaixo, vai. O IP da interface E1. Alguém chuta algum endereço aí? Qualquer endereço bom que você quer colocar? Muito bem. Não, né? Vamos colocar o endereço que ele colocou aqui, ó. 10.10.10.10.3. E aí, obrigatoriamente tem que ter uma máscara, né? E ele, como ele já viu aqui as outras, por dedução brilhante, como ele não tomou nenhum choque ainda, ele vai chutar 255, né? 255.0.0.0. Ele colocou esse endereço nessa interface aqui, ó. Legal, tá? Tá certo ou tá errado? Você sabia que vinha essa pergunta, né? Eu acho que tá errado, mas como eu falei, acho que tá errado, mas como não tem outra opção, né? Então você tem 50% de chance de acertar, né? Mas na verdade tá errado, né? Infelizmente, vamos ter que dar para ligar a máquina de choque, não tem para estimular o cara a acertar a resposta, né? Já viu? Tá errado. E a pergunta óbvia, aquela, né, claro. Por que tá errado? Tá, por que tá errado? Tá tudo 10. Põe um 10 aqui, por que tá errado? Justo na minha vez vai dar errado? Tá tudo certo até agora. Quando eu falei o meu endereço, deu errado. Tá de sacanagem comigo, pô. O que é isso aí? Né? Assim não vale, né? Fácil. Lembra sempre. Eu tenho aqui, ó, um roteador. O roteador, qual que é o papel dele aqui, né? O papel dele é passar pacote de uma rede nova, né? De uma rede para outra rede, certo? Entendeu? Então, é isso que ele tem que fazer. Ora, se o meu amigo falou que esse endereço aqui, ó, está na mesma rede aqui, tá vendo? Faz parte da mesma rede. Então, esse pacote jamais chegaria aqui, ó. Never. Nunca chegaria. Aí ele falou, puxa vida, se ele falou que tem que ser de uma rede para uma outra rede, obrigatoriamente esse endereço deve ser endereço de uma outra rede. Então, essa daqui não vai servir. Então, ele, como é um cara inteligente, para não apagar muita coisa na lousa, ele dá uma outra sugestão. Muito obrigado, né? Ah, professor, então muda aqui, ó, põe 15. Pronto. Obrigado. Muito obrigado. Tá vendo isso, né? Eu poderia ter apagado tudo, ficar aqui pensando em N números, mas o 15 já serve. O que eu fiz aqui, ó? É uma outra rede agora. É uma outra rede. Se esse pacote sair daqui agora, ele tem que pular para uma outra rede se ele quiser continuar. Certo? Mas não satisfeito, ele percebeu que do outro lado há uma outra interface. Né? Tá? E essa outra interface, ele tem que fazer a mesma coisa. Qual que é a pergunta agora? Qual o IP da interface de 2? Certo? E agora qual que é a pergunta? Qual é o IP da interface? Qual é o IP? 15.10.10.10 1. E a máscara 255.0.0.0. E agora o next question, certo? Você coloca a pergunta aí. Tá certo ou tá errado? O ponto 1 não é do roteador? É, eu sou um roteador aí também. Aí é um R2, é um roteador também. Mas aquele ali também, não é? Aqui? Só a interface? Aqui é um roteador, né? Tem uma
certo, tá certo. Tá errado que eu falei certo ou tá certo que eu falei errado? Agora não sei, mas me confundiu aí, lá. Rapaziada, não sei, pede meia calabresa, tem uma mussarela, tá igual. Muito bem, novamente, né, ele passou aqui um endereço IP aqui para mim aqui, ó. Certo? E aqui está a nossa interface aqui, ó. Essa rede aqui, ó, é a mesma dessa rede aqui, ó. Tá certo? Tá? Então, para esse caso agora, tá? Porque isso aqui, ó, para mim, ó, é uma rede. Aqui é uma rede. Tá? O pacote para passar daqui para cá tem que estar na mesma rede. Nesse caso agora. Isso, entendeu? Você montou a mesma rede aí. Ah, legal. Então agora o nosso pacotinho está saindo da aplicação. Ele está caminhando aqui, ó. Chegou nessa ponta, é claro, né? Tem uma outra interface. Toda interface precisa ter um endereço IP. Não adianta, por mais que eu não queira, né? Aparece aqui de novo. Certo? Divino. Você sabe onde é isso aí? É porque eu entendi que seria outra rede porque mudou a cor só. Ah, é? Nossa, isso foi assim, aleatório mesmo. Não tinha nada a ver, né? Mas tem fundamento. Não sei se é aleatório, mas tem fundamento, é verdade. Então, agora a grande observação da Paula falou: opa! Né? Tem que ser uma outra rede. Qual IP então você sugere para uma outra rede? Tem que ser classe A? Quem manda aqui é você então? Você não manda? É? 18, muito bem, 18, 10, 1, pronto, ficando capricho. 255.000. Tá? Ou seja, olha, observe então agora aqui, ó, que eu criei aqui, ó, uma rede 18, 10.001, legal, muito bem. Cheguei no serviço aqui, ó. No serviço eu tenho a minha placa de rede ou a minha interface e da mesma forma deve ter também o endereço IP, certo? Que o endereço IP, e a Paula sugeriu, é o 18. Então, para ela conversar, tem que estar na mesma rede, como vocês já viram. 10, 255, 0. Legal, tá vendo? Então agora, nesse ponto, se você olhar, ó, na mesma rede que esse aqui, ó, então funciona. Aqui esse ponto E1 vem com o ponto E2, opa, redes diferentes, funciona. Do E2 para o E1, opa, mesma rede, legal, funciona. Tá? E assim a gente viu que aqui uma interface diferente para essa rede aqui, legal, tudo certo. Ou seja, eu criei um mapa de endereços lógicos para essa rede aqui, ó, mapa de endereços lógicos. Camada 3, endereço e rede. Tá vendo? Ou seja, quando eu vim aqui na camada OS e mexi esse negócio aqui, ó, é isso que eu fiz. É isso que você faz no seu dia a dia aí. Então, como é que eu mexo na camada 3 do OS? Né? Como é que eu mexo? Quando você coloca o endereço ali, você está mexendo ali. É isso que você está fazendo. Tá? Você está criando uma infraestrutura, uma possibilidade do pacote navegar aqui. Dentro dessa possibilidade, né, a gente viu, ele coloca na verdade um cabeçalho. E nesse cabeçalho é onde você está colocando esse endereço aqui, ó. Fácil, desse jeito aí, ó. Tá? Com isso, você tem aí uma infraestrutura de rede completa, né, onde você tem aqui uma rede local, certo? E poderíamos dizer até que você tem aqui uma rede WAN, se você fizer o desenho geral aí, né? Eu tenho também a minha rede WAN. E o que caracterizou a minha rede local da minha rede WAN? Ó, dentro da minha rede local, os endereços são os mesmos. Mesmo endereço de rede. E o que mudou agora? Por que virou uma rede WAN? Porque esse endereço aqui é uma outra rede aqui, ó. Então, endereços de redes diferentes, certo? Separados por um roteador, permite que eu caracterize uma WAN. Né? Mas aí, o Marcos pode estar assim, peraí, eu não posso pegar, imagina se fosse um prédio de uma empresa. O
isso aqui, ó, podia ser um prédio de uma empresa. Pode? Pode. Com certeza. Tá? Embora caracterize a estrutura de uma WAN, nesse caso está tudo dentro de uma prédio inteira. Aí não é uma WAN, porque a WAN também, além de ter essa característica de endereços de rede roteáveis, precisa ter a distância também. Né? Então, caracteriza uma WAN, não é só a distância também. Né? Eu dei um exemplo uma vez para vocês, vamos começar. Ah, eu tenho uma máquina aqui em São Paulo e está lá em Campinas. Né? Imagina que fosse assim, essa situação. Aqui em Campinas, aqui em São Paulo. Caramba, está no mesmo endereço aqui. Ó. Então, nesse caso, está dentro de uma mesma rede local, embora a distância seja grande. Né? Dependente da distância, se você fez diferente, não. Então você tem que, obrigatoriamente, para ser uma WAN, ela tem que ser roteável, usar roteadores. Tá? Então tem que ter roteador, porque o endereço trabalha naquela camada de rede ali. Ó. Tá? E a distância também. Então, se você for ler na literatura, você assim, WAN é aquela rede de longa distância, onde as máquinas estão lá. Mas não é só longa distância. Longa distância e os endereços obrigatoriamente são roteáveis. Né? Legal. Mas quando eu falei assim, legal, tudo bem, eu só podia colocar toda essa estrutura dentro de um prédio. Isso aqui, ó. Certo? Por que eu faria isso daí? Fácil. Né? Vamos supor que eu estou trabalhando aqui, é um prédio, bolsa de valores. Por exemplo, um prédio onde o requisito principal é segurança de tráfego de pacotes. Tá? Eu posso trabalhar desse jeito aqui, ó, onde aqui é o prédio, o lado aqui, onde, sei lá, tem as contas do cartão de crédito dos clientes. Tá? E aqui são usuários administrativos, financeiros do meu sistema. De modo que se eu tiver aqui, né, o Marcos trabalha lá no nosso, como é que chama essas operadoras de cartão de crédito? Mastercard, né? Ele trabalha na Mastercard, lá no prédio da Mastercard. Na Mastercard tem a parte física que faz o cartão, imprime o cartão, coloca lá o código, tem uma série de sequências que é feita ali, né? E ele trabalha lá, então nada mais justo que de repente ele fala, vou pegar uns cartões aqui para mim fazer impressão em casa lá, né? Você podia fazer isso aí, né? Vamos supor, né? Não, longe disso, né? Longe disso, né? Mas o que impede ele pegar os números? Questão de segurança. Para ele acessar aqui o servidor que distribui os números lá do cartão, certo? Ele tem que passar por todo mundo aqui, ó. Uma série de filtros. Então a gente aplicaria esse mecanismo de segurança nesse nível aí, ó. Ou seja, eu coloco segurança aqui, ó, na camada de enlace, onde eu coloco lá, bloqueio lá o IP na máquina do Marcos aqui, ó, certo? E coloco aqui nesse roteador para assim, a máquina 10.10.10.100 não pode entrar aqui, ó. Acabou. É o enlace. Enlace. Isso, eu colocaria isso aqui, ó. Ou seja, ele está vindo aqui e ele chega aqui e põe. O pacote daí para frente não viaja mais. E sempre que passa de um roteador para o outro, tem que trocar a rede. Sempre. Tá? O roteador ele troca ambiente de redes. Tá? Mas você podia pensar também assim, mas eu não quero colocar roteador, quero mudar de rede. Posso fazer alguma coisa nesse sentido? Pode. Você pode colocar uma bridge, uma ponte. Também, né? Mas a ponte é um outro conceito que trabalha aqui, ó. A ponte. Tá? E a gente quase que não utiliza aqui assim, né? Mas você pode utilizar uma ponte. Eu contratei um serviço lá da Telefônica, instalei um modem, certo? Estou trafegando aqui meus dados pela internet, vou usar uma ponte. A ponte ela converte também o tipo de pacote que você está trabalhando para uma rede, para uma rede totalmente diferente. Tá? Então, aqui, ó, tudo pacote de internet, está vindo direitinho, mudando de redes, mesmo tipo de pacote. A ponte ela trata pacotes diferentes, topologias diferentes. Né? Então, saindo de uma rede de internet para uma rede de token, tipo de pacote diferente, certo? Mas eles têm que conversar as duas. A bridge já faz isso aí, para você é transparente.
Legal. Isso daqui, ó, é um resumão, né, de tudo que a gente tem com relação ao ambiente de rede, tá? Esse modo aqui de conversação entre roteadores é um modo serial, tá? Certo? Esse modo de conversação que a gente está vendo aqui, ó, né, é por cabo, certo? Tá? E é o modo, né, topologia Ethernet, que é o padrão que a gente trabalha normalmente aí, tá? Nesse caso serial, quando você vai configurar lá, você vai ter um desenho de um reloginho, uma das pontas aqui. Isso indica que precisa ter sincronização entre a transferência de dados aqui, ó. Aqui não necessariamente. Aqui você está mandando um pacote, você nem sabe como é que funciona esses caras aqui, ó. Você só está gerando os pacotes aqui e mandando aqui, certo? Entre esse cara e esse cara aqui não, tá? Eles estabelecem um contato inicial, estabelecem uma frequência de trabalho, frequência mesmo. A hora que os pacotes chegam aqui, bota tudo dentro daquela frequência e manda ali, tá? Por quê? Você tinha dinheiro, você comprou 2 roteadores iguais, legal. Você é pobre, comprou um roteador muito bom e muito ruim. Então, isso precisa estabelecer uma frequência de transmissão. Tá só aqui vocês também, a gente não falou sobre sinalização, né? Só comentei com vocês que a sinalização ela entra mais aqui, ó. Por isso que eu não falei tanto. Ah, legal, como é que funciona isso aqui mesmo? Como é que esse raio, esse bit sai daí e vai para o outro lado lá, né? Como é que é isso daí? É a sinalização. Aí tem toda uma parte de topologia, legal pra caramba. Para quem gosta, né, de trabalhar na parte, né, de sinalização, é bastante interessante. Envolve parte física aí. Legal. E a parte de serviços, que é a parte onde tem as aplicações aqui, que é onde entram vocês aí, lá na camada 7. Vocês desenvolvem aplicações e vão estar lá na camada 7. Só que as aplicações que vocês estão desenvolvendo, obrigatoriamente vão ter que conversar com a camada de rede lá embaixo. Lá. E aí eu falei para vocês, legal, para que isso se estabeleça, aconteça, certo? É preciso que aqui a minha camada de transporte funcione, tá? TCP é o protocolo que vai estabelecer a comunicação entre a sua aplicação e a rede. Tá? Você desenvolve qualquer aplicação, legal, estou rodando a máquina aqui, beleza, muito bom, muito bom. Vamos mandar pela rede? Vamos. Você vai ter que usar aquele esquema ali, ó. Senão não tem jeito que isso vai funcionar. Tá? Ah, legal. E como é que isso faz para funcionar? Usando a porta. Tá? O processo de linkar a minha aplicação com a rede é através da porta. Tá? Isso é importante para você. Que a sua aplicação vai usar uma porta de saída e uma porta de entrada do outro lado. No caso, um serviço web, que é uma aplicação que está rodando aqui, né? Você é um cara inteligente, você instalou o IIS, não colocou Apache, IIS, sim, Microsoft, entendeu? Você colocou lá, né? Internet Information Service, você falou, não vai usar Apache, Apache não, IIS, sim, Apache, não, certo? Brincadeira, né? Senão você não gasta dinheiro com Microsoft. Entendeu? E aí o Bill fica triste. O Bill triste faz com que toda a comunidade da Microsoft fique triste. E eu faço parte da comunidade da Microsoft. Isso me entristece profundamente. Saber que pessoas usam uma parte. Quando poderiam estar usando o IIS, por exemplo. Né? Um software fantástico, colorido, todo gráfico, certo? Então, você instalou um outro aplicativo, só um aplicativo, ou vou fazer assim que eu falei, antigamente brincava com o pessoal. Ah, então você vai usar um Apache, né? Certo? Apache, certo? O XN. Não.
Então você instalou aqui uma parte, certo? Né? E o seu aparelho que você instalou aqui, certo? Ele tem uma porta de entrada, que é a porta 80. Viu? Tá vendo? Você estabeleceu, então você criou um padrão. Subiu o seu servidor à parte, colocou a sua interface web bem bonitinha e disponibilizou esse serviço na porta 80. Tá? Legal, subiu lá. Você desenvolveu um aplicativo, no caso não precisou, né? Infelizmente você tem o Internet Explorer, certo? Que é um excelente navegador, né? Excelente navegador, certo? Que é uma aplicação, né? E você está executando. Quando você viu aquele E, né? Aquele E assim, ó, lá na sua interface, lá, ó. Clicou nele, né? Aquele botão, você clicou naquele botão lá, certo? Você executou a sua aplicação. Esqueci de falar seu nome hoje, eu não pronunciei o nome do Voldemort. O André, estava esquecendo, o André, né? Mega Blaster aluno, certo? Com o poder que lhe foi conferido, usando de todas as suas atribuições legais do seu computador, clicou no ícone E do Internet Explorer, certo? Para usar uma aplicação. Ele é uma aplicação, é um navegador web. Essa aplicação foi para a parte de memória da máquina dele lá. Vocês viram isso daí para mim, memória, máquina, blá blá blá. Para sair da máquina dele, para entrar aqui no meu amigo aqui 80, ele usou uma porta também. Será que raio de porta que ele usou lá? 32, 27. É uma porta também que ele usa. E aí ele estabeleceu uma conexão entre a porta sainte com a porta entrante aqui da aplicação, né? Então, toda vez que ele faz uma comunicação com esse serviço do web aqui, é esse link que forma aqui, ó. Atenção, porta 32, 27, chamando porta 80. Que legal. O comando inteiro que ele usou ali, né? E ficou transparente para ele, né? Qual que foi? Ele vai ter que colocar lá o endereço. Representa o protocolo que ele está utilizando. Aí o endereço que ele colocou lá, 18, 10, 2.80. Ele apontou para essa máquina aqui embaixo, aqui, ó, por essa porta aqui, ó. O pacote que vai sair daqui, ó, vai sair com esse endereço aqui, ó. 2.3227 é a chamada. Atenção, 3227 chamando 18, 10, 80. Isso aí. É o que acontece quando você simplesmente clicou ali e está indo embora navegando aí. Ah, é? Exatamente. Você estabeleceu então um contato desse cara aqui, ó, através dessa porta, certo? Usando esse serviço com uma outra aplicação do outro lado. Essa figurinha aqui, você pega essa mesma figura aqui, vai do lado aqui e monta aqui, né? A máquina do André aqui e do outro lado o servidor de aplicação aqui. E assim estabelece a comunicação toda, usando toda a infraestrutura de rede aí. E entre esses miolos todos aqui, ó, tem um monte de coisa. Então aqui a gente só falou sobre um pouquinho sobre o papel da aplicação, legal. Aí a gente na aula passada falamos um pouco sobre, nós falamos sobre os endereços de rede aqui. Nas aulas anteriores eu comentei um pouquinho sobre a camada de transporte, mais especificamente o protocolo de comunicação de transporte, que é o TCP, né? Tem o outro primo dele lá, o UDP, como a gente já sabe também, né? E assim você é um cara feliz que você conseguiu. Isso é isso. A situação está ficando crítica já, hein? Não sei se isso é ano de Copa que está chegando, né? O pessoal está treinando já. O pessoal tem que ficar treinando aqui por causa da Copa, né? Tem que treinar o inglês, né? Os gringos estão chegando aí. Give me your shoes, your clock, Really, man, really, your shoes.
next sir, next, né? Né? Legal? Ah, o outro nós temos hands up. Hands up, man. Ok, your shoes. Ok. Consegue por ali agora? Isso é lá no Itaquera. Nós vamos estar lá, Itaquera lá. Né? Recepcionando os manos que estão chegando. Tudo em inglês, né? Tudo em inglês, né? É isso aí. Mas aqui tem os dois também que já estão pirando aqui, né? Certo? Então, essa é a nossa interface de rede. Isso aqui é um mundo maravilhoso, tá? Tem de tudo aqui para vocês, entendeu? Tem, mas tem que é legal. A gente nem falou nada aqui sobre ainda os Android, né? Os Android que vão estar percorrendo no meio do caminho. Mas é a mesma camada que ele vai estar seguindo aqui. Tá? Então, isso daí é a rede, cara. E dentro desse universo que está colocado aqui, ó, N questões podem surgir para vocês aí, ó. Eu dei alguns exemplos aí para vocês, né? Certo? Observar, então, o que pode ser feito, por que funciona assim, onde está o erro, qual é o endereço que deveria estar ali, por que não está. Por que mudou aqui, ó, de rede? Porque a rede aqui é entre roteadores. E aqui, ó, é o switch. Esse switch aqui não tem endereço de nada, né? É só um gruda-cabo esse cara aqui, né? Esse pega os cabos aqui. Essa é a única funcionalidade dele, né? Na verdade, tem duas funcionalidades que você pode até aceitar de switch, né? Assim, tem até mais, o basicão. Realmente, ele interconecta as máquinas da rede através das portas, certo? Não tem nada a ver com aquela porta que eu falei ali, né? Certo? E regenera o sinal também, ele amplifica o sinal. Chegou nele, dá aquele gás, né? Aí já mais voltado à parte de sinalização ali embaixo, né? O sinal chega para o switch, entra no switch, você dá aquele choque nele aqui, sobe de novo e continua o caminho lá para o outro lado, lá, tá? Bem, além disso, o que é que tem aqui no switch, né? Legal, você falou isso daí tudo, mas e aquele outro endereço que existe aqui, né? Ó? Certo? Esse endereço de cima aqui é o endereço de 32 bits. Pergunta valendo um carro 0 km. Qual é o tamanho em bits de um endereço MAC? Ganhou uma roda só. 64, meia roda. 128, meia roda. Só para confundir vocês, tá? Não tem nada a ver, não. Aquele de 32 bits, né? Esse daqui é um endereço. Até já comentei inclusive com vocês, isso aí sempre cai em você for prestar concurso, que vocês vão prestar, porque a vida é assim, não tem jeito. Você tem que prestar concurso para entrar aí na Polícia Federal, qualquer lugar você tem que entrar, tem que tomar emprego. Vai trabalhar, não fica parado, não. Fica andando aí com o violão nas costas, bicho. Você não vai longe. Eu te falo que o violão não trabalha aí. Eu te falo que o violão não trabalha aí. Excelente. Excelente trabalho. Eu vou falar pra você, você sempre tem que fazer na vida aquilo que você gosta, desde que não perturbe o vizinho do lado, né? Sabe aquele cara que vem é o metrô, né? O barulho do seu celular pode estar incomodando o vizinho do lado. Isso, legal, né? Mas você pode fazer uma aplicação, né? Uma aplicação no telefone, legal, isso aí, perfeito, entendeu? Monta aí uma aplicação que coloque aí uma interface no seu celular, você toca o seu celular aí, toca direto no violão, pode ficar, né? Pensou nisso? Não, deveria pensar, cara, deveria pensar. Os gênios estão por toda parte, é só um choquinho no cara, o cara desperta emocionalmente de gênio dentro dele, né? Muito bem, então, já que vocês não lembram, eu vou refrescar a sua memória, né? Aqui é o endereço de 48 bits. Tá? Então, essa pergunta sempre cai lá, justamente para confundir você errar uma questão, né? Então, o MAC address, ou endereço, né? Da máquina, o MAC não tem nada de máquina, eu estou falando, certo? Esse endereço aqui, ó, é o endereço físico.
Você vê aqui embaixo, físico. Tá? Esse endereço físico aí, de 48 bits, ele foi colocado aqui nessa interface aqui lá no fabricante. Legal. E o switch, por que eu estou colocando isso aqui, né? Porque o switch, né, ele conecta essa porta, como é que essa máquina conversa isso aqui, ó? Na hora que você espetou o cabo aqui, o switch associou o endereço físico dessa máquina, quando esse cara espetou aqui, o endereço físico dessa máquina nesta porta. E ele cria uma tabela, né? Quem está espetado, qual máquina está espetado naquela porta. De modo que, quando você transfere dados aqui, ó, certo? Você está transferindo esses dados utilizando o MAC Address, certo? Muito bem. E a pergunta que não quer calar, onde fica isso daí? Ele fica nessa parte aqui, ó. Tá? Então, aí você percebeu que o endereço de rede que a gente falou está aqui, ó. E o MAC Address está aqui abaixo. Tá vendo? Então, aí você falou assim, então eu entendi. O switch trabalha na camada 2. Camada 2, muito bem. Certo? E o roteador trabalha na camada 3. Por isso que eles têm essa diferença aí de legal pra caramba, né? Então, uma LAN pode trabalhar diretamente aqui, ó, só com camada 2. Só que nesse camada 2. Um protocolo, é claro. Um protocolo tipo Microsoft, que você conheça. Lembra algum protocolo da Microsoft? Nenhum protocolo da Microsoft? Não? Caramba, vocês estão usando pouco Microsoft. Não é possível isso. Estou falando assim. Vou ter que escrever pro build de novo. O sistema hoje em dia, essa coisa de rede simples, ele faz tudo sozinho. Hoje em dia você clica next, ele faz várias inteiras para você ainda. A gente não sabe mais qual é o nome das coisas. Quem é quem, por que fez isso aí? Eu cliquei aqui e foi, foi e tal, né? O NetBIOS, por exemplo, né? Qual? NetBIOS, ele existe, tá lá, curtindo, tá pra você. E ele é até um protocolo mais rápido do que o TCP. Né? Você teve que instalar esse cara aqui na sua máquina. Na verdade, você põe o Next, ele instalou para você o protocolo aqui, né? Mas tem o protocolo NetBIOS também. O protocolo NetBIOS não usa esses endereços aqui, ó. Isso aqui é coisa do endereço de rede. E o TCP é um protocolo de endereço de rede. Por isso você tem esses casos dois casados. O NetBIOS não, o NetBIOS ele usa marcadas. Legal. Então, o que você percebeu? Para transferir pacotes, também ele está nessa camadinha muito mais rápido. Ele depende de muito menos coisas para poder transferir os pacotes. Então, é mais eficiente, mais rápido. Tá? É claro que hoje em dia não dá para você trabalhar só com ele, porque você... qual que é a desvantagem do NetBIOS? Ele não é roteável. Então, não adianta você colocar, vamos instalar o NetBIOS aqui na minha rede, já que é mais rápido, né? Legal, ele vai funcionar aqui, beleza, só que daqui para lá ele não passa. Ele não trabalha com roteador. Então, tem gente que instala dois protocolos aqui, deixa o NetBIOS instalado e o TCP instalado. E aí, quando a instrução é local, ele fica trocando pacotinho aqui, ó. Quando é por navegar, ele vai para outro pacotinho lá. Nossa, dá para fazer isso daí? Dá, beleza. E assim você vai ser um cara feliz. Com toda essa instrução de rede aqui para vocês. Não é demais isso aqui? Fala a verdade, hein? Vocês estão maravilhados. E meu Deus do céu, quanta coisa eu posso obter, né? Com a rede, certo? E aí, eu tenho que estar trabalhando com todos esses modelos aqui. Aqui nesse intermédio aqui, ó, certo? Você vai trabalhar especificamente com criptografia, ponto zip, tar, jar, ar, escambau 4, MIDI, AVI, que mais? MP3 que você tem, né? Você tem uma série de características de arquivos diferentes que você criou aqui, ó. E você quer transmitir esses caras para baixo aqui. Essas camadas, elas têm essas características. Pegar esses caras aí e convertê-los todos de forma que todo mundo consiga sair daí bonitinho.
lá em texto, muito bacana e tal, mas ele tem que sair, né? Como é que é a transmissão aqui, sabe? Ah, será que está saindo aqui um som MP3 ou é um arquivo .doc que você quer transmitir, né? Certo? Aqui embaixo para ele é tudo bit, certo? Mas aqui você tem que ter uma transformação, a forma de encapsular, de guardar, mas quando chegar do outro lado, quem recebeu o pacote do outro lado, na hora de chegar aqui, devolve para a sua aplicação no formato que você pediu. Ah, é um MP3. Um MP3 é um arquivo de áudio, de som, vai ter que tocar alguma coisa em algum lugar. Tá? É assim que funciona. Muito legal. Não, não é, Celso? É isso mesmo. Tá vendo? É a data da data. Fica bom assim para vocês? Ótimo. Excelente. E aí, eu vou só mostrar para vocês. Vou apagar aqui agora. Então, certo? Se você tinha alguma intenção